Olá você, seja muito bem-vindo ao canal Apostolado Católico. Eu sou o Marterson e no vídeo de hoje eu vou trazer algumas indicações de livros e outras dicas para começar a estudar e defender a fé católica. Veja, uma pessoa deixou esse comentário no canal e pediu essa indicação. Eu vou trazer aqui algumas recomendações, mas desde já eu vou fazer também outras recomendações. Tudo bem? Para você ajudar o canal, se inscreva, ative as notificações e envia para os teus colegas da Teologia da Libertação. Olha aqui, ó, vamos por partes. Em primeiro lugar, eu vou deixar o link de alguns materiais para você baixar na descrição deste vídeo e também lá na aba Comunidades. Antes de começar a indicar como estudar a fé católica, para defender a fé católica, eu deixo essa primeira dica. Não estude só para defender a fé. Estude para entender a fé e amar a Cristo e a Igreja. Consequentemente, você aprenderá a defender a fé. Algumas pessoas querem estudar só a apologética pura, sem se preocupar com a base doutrinal da coisa. Essas pessoas vão acabar aprendendo um monte de opiniões soltas, mas não vão aprender a estrutura da fé. Não vão entender o credo, os sacramentos, a liturgia, a história, a dogmática, a cética, a mística. Se a gente for estudar só para defender a fé, a gente vai pegar um manual de apologética qualquer, tá? E vamos decorar alguns argumentos, algumas falas contra alguns erros relacionados à fé católica. Só que nós iremos ficar parecendo as pessoas que atacam a fé. Pessoas que decoram frases. Não tem as pessoas que acusam a fé católica, que atacam a fé católica com aquelas frases prontas? Vocês adoram imagem, vocês adoram os santos, vocês tratam o Papa como Deus, vocês adoram Maria, vocês rezam para mortos. Ou seja, são argumentos soltos, sem uma base sistemática, sem uma base doutrinal alguma. Tanto é que quando você começa a argumentar com a pessoa, ela começa a chorar. Ela não sabe para onde ir. Se a gente for decorar argumentos de como defender a fé, nós seremos iguais, tá? É por isso que nós precisamos fazer um estudo sistemático da fé, com começo, com meio, com fim. Sobre o fim, é um pouco complicado porque a fé católica nunca acaba. É quase impossível a gente estudar tudo aquilo que nós poderíamos estudar. Tudo bem? Só a patrística, meu amigo, são 10 anos. E olhe lá, hein? Vamos lá. Então, a primeira dica: não estude só para defender a fé. Estude para entender, para amar Cristo e a Igreja. Como vai dizer Santo Agostinho, nós só amamos o que conhecemos. Tudo bem? Outra coisa. Isso aqui foi o Padre Paulo Ricardo quem me ensinou. Não adianta a gente querer estudar as coisas sagradas sem se preocupar com a nossa vida espiritual. Pecado emburrece. O pecado deixa a nossa inteligência obscurecida. Isso aqui é verdade. Uma coisa é você estudar o catecismo em estado de graça. Outra coisa é você estudar o catecismo com um monte de pecados graves, com um monte de vícios. Tá certo? É como não, na verdade, o pecado, o vício vai obscurecer a sua inteligência. Você precisa acreditar nisso. Tudo bem? Quem está em estado de graça, na verdade, quem está em pecado mortal, quem está vivendo em pecado grave, a primeira coisa que deveria fazer antes de começar os estudos era procurar se livrar de tudo isso e buscar a graça de Deus. Amém? Então é vida de oração, vida de sacramentos, santa missa e, se possível, servir. Veja, a gente comete alguns erros graves quando nós estamos querendo entender a fé católica. Um deles,
e eu cometi lá no começo era querer só estudar muito, sem se preocupar com a minha vida espiritual e sem se preocupar com o servir. Eu queria ser só um católico que fica em casa, estudando, 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 mas não tinha uma ação prática na minha igreja. Até eu conhecer o grupo de oração e também me aproximar do serviço paroquial. Então fica aí a dica, tudo bem? Você vai perceber que vai fazer uma diferença enorme. Quando você fica em casa só estudando, sem servir, chega uma hora que você começa a ficar cansado daquela teoria. Você começa a se perguntar, rapaz, eu acho que essa teoria não serve para nada. Vou desistir de tudo. Bem, mais uma dica. Essas dicas que eu vou dar aqui não farão você se aprofundar em outros assuntos como dogmática, mística, ascética, história, né, apologética, né? É só o basicão mesmo, tá certo? Então vamos lá. Primeira dica. Vamos lá, vamos lá. Vou citar algumas dicas que eu conheço. Leitura assídua da Bíblia Sagrada, em especial o Novo Testamento. Marterson, tá rejeitando o Antigo Testamento, virou marcião agora? Não. Leitura assídua da Bíblia Sagrada. Só existe uma Bíblia, Antigo e Novo Testamento. Não existe Bíblia só com o Novo Testamento ou Bíblia só com o Antigo Testamento. Nós não somos judeus. Para os judeus existe. Só que deixa o judeu lá. Estudo da Bíblia, em especial do Novo Testamento. Às vezes a gente quer se aprofundar num monte de livros de teologia, de história, de apologética, de espiritualidade, só que a gente esquece que a fonte número 1 de todos esses livros, exceto história, é a Sagrada Escritura. Então, antes da gente se aprofundar em o castelo interior, a vida devota, Suma Teológica, o próprio catecismo, antes da gente querer se aprofundar no cristão bem formado, as confissões, patrística, antes da gente querer se aprofundar em qualquer outra coisa, Bíblia Sagrada é o livro principal do católico. Ainda é, por incrível que pareça. A Bíblia ainda é o nosso livro número 1, em especial o Novo Testamento. Ok? Leitura assídua do Catecismo, o amarelinho e o Catecismo de São Pio X. Deixa eu só ver aqui se meu gato saiu. Parece que o gato saiu, saiu não. Leitura assídua do Catecismo amarelinho e do Catecismo de São Pio X. Vou deixar para você baixar ele aí, tá? Vou deixar também o compêndio do Catecismo em PDF. Essa dica aqui todo mundo conhece. Canal do Padre Paulo Ricardo. Tudo bem? Assine e estude todos os cursos possíveis. Eu vou abrir aqui para mostrar para vocês. Veja, eu sou inscrito do canal do Padre Paulo Ricardo, do site, na verdade. Pago R$ 90 por mês. Tem algumas opções que você estuda, tá? Pagando por trimestre, por semestre, por ano, que fica até mais barato. Aqui tem curso sobre o Padre Pio, Livrai-nos do Mal, um curso relacionado à ação demoníaca, a história da Santa Missa, tudo bem? A Batalha dos Missais, um curso bem legal, tá? Desfazendo um monte de mitos. Veja, Anjos e Demônios, O Segredo de Teresinha, Quem é Jesus, um curso sensacional de Cristologia, Introdução a Chesterton. Quando você começa a estudar esse curso aqui sobre Chesterton, você começa a perceber que esse cara realmente vai ser canonizado um dia. Mas isso aí é a igreja quem decide, não nós. Tudo bem? Veja, aqui tem a consagração total à Nossa Senhora. Nós temos aqui o Segredo do Rosário, que é matrimônio, a Igreja e o Mundo Moderno, um curso sobre os Evangelhos Sinóticos. Esse site do Padre Paulo Ricardo tem de tudo. O que é uma família, introdução às escrituras. O padre vai falar sobre politização das escrituras, né? E também a questão dos sinóticos. Ensina-nos a orar, introdução a Santo Tomás de Aquino. Quando você começa a estudar Santo Tomás de Aquino, você começa a perceber que ele não é aquele intelectual frio, como algumas pessoas tentam passar, tudo bem? Caminho da Perfeição, Por que não sou protestante, História da Igreja Medieval, O mal da pornografia e masturbação, um curso sobre a Inquisição, tudo bem? Terapia das doenças espirituais, eu tenho esse livro, inclusive. Teologia do Corpo, Os Sacramentos, um curso de 30 aulas sobre os sacramentos. Demonologia,
História da Igreja, Introdução ao Método Teológico, Credo Apostólico. Rapaz, só aqui, nesse Credo Apostólico, são 90 aulas, onde tem tudo sobre a fé católica praticamente, tá certo? Revolução e marxismo cultural e outros assuntos que você vai encontrar aqui no canal do Padre Paulo Ricardo. Ah, mas eu não posso assinar por R$ 90 por mês porque eu não tenho dinheiro. Veja, tem muito conteúdo gratuito do Padre Paulo Ricardo no YouTube, tá certo? E no próprio site dele tem muito conteúdo gratuito que você pode consumir e vai fazer uma diferença boa na sua vida. Livro A Fé Explicada, um livro sensacional do Padre Léo John 13. Eu vou deixar nesse link para você baixar. Esse livro é sensacional, tá bem sintetizado o que é a fé católica, tudo bem? Começa com um pouco sobre Deus, depois vai para os sacramentos, oração, alguns assuntos sobre Jesus, tudo bem? Tem de tudo. Livro A Fé dos Nossos Pais, cardeal, se eu não me engano, cardeal Gibson. Esse livro eu não tenho em PDF, tá certo? E não sei se os direitos de publicação são grátis. Mas eu tenho um link de um blog sensacional, Sensus Fideli, um blog em inglês. Porém, se você não lê inglês, você coloca para traduzir para o português. Mas tome cuidado, porque quando o Google traduz para o português, algumas palavras ficam estranhas, tá? Por exemplo, Espírito Santo, ele traduz para o Santo Fantasma. Então tome cuidado com a tradução do Google. Patrística, isso aqui é sensacional. Você precisa estudar a patrística. Porém, como a patrística é muito grande para você começar a estudar, fica duas dicas. Os padres apostólicos, tudo bem? E os padres apologistas. Eu vou deixar em PDF para você baixar. Outra dica, patrística, Santo Irineu de Leão. Eu não posso falar de patrística sem falar na obra Contra as Heresias. Eu vou até colocar aqui, ó, Contra as Heresias, tudo bem? O Adversus Hereses. Suma Demoníaca. Vixe Maria. Como é que o Marterson está dando uma dica de como começar a estudar a fé católica e de repente ele coloca aí a Suma Demoníaca do Padre Fortea. Eu acredito que é importante que você estude a Suma Demoníaca. Até para que você comece a entender um pouco sobre esse assunto e para que você abandone diversos mitos sobre o demônio. O que mais tem na internet, infelizmente, é gente dando palpite sobre o demônio, tá certo? Algumas pessoas acham que o demônio é aquele ser lá da Universal que aparece todo dia, tem até cartão de ponto, conversa, explica coisas. Outras pessoas, infelizmente, inclusive católicos, tratam o demônio de uma maneira vulgar. Tudo é o demônio, tudo é culpa do demônio. Uma panela cai no chão é o demônio, um copo cai no chão é o demônio. O gato começa a miar 3 horas da manhã é o demônio. Bem, é estranho um gato miar 3 horas da manhã, mas tudo bem, não é o demônio, tá? Mas a gente precisa abandonar todas essas superstições sobre o demônio, estudando de verdade, de maneira bem profunda, sobre esse assunto, tá certo? Então fica aí a dica do Padre Fortea. Compêndio de Teologia Ascética e Mística. Não estou com ele aqui perto de mim. Estou vendo ele ali. Esse compêndio de Teologia Ascética e Mística, ele não vai te dar um aprofundamento em ascética e mística. Até porque é um compêndio, tá certo? Compêndio nunca nos aprofunda no assunto. Porém, vai ajudar muito a você entender os caminhos, o esqueleto, a engenharia do que é a santidade. Vai falar para você sobre o que são as virtudes, né? Enfim, não vou aqui detalhar o compêndio, mas começa sobre as questões originais, né, do pecado original, o que é um organismo espiritual, o que precisamos fazer. O livro é basicamente duas partes: ascética, como ser santo, e mística, tudo bem? Questões de fenômenos naturais, sobrenaturais, inclusive questões sobre o demônio, que eu acabei de falar aqui também, que é um livro bem consciente sobre esse assunto, tá certo? O que é a bilocação, o que são os fenômenos místicos, por exemplo, estigmas, levitação, enfim, são coisas que você vai aprender, não por curiosidade, mas com calma, estudando passo a passo.
Outro livro que eu vou deixar aqui é o Compêndio de Teologia de Santo Tomás de Aquino. Veja, eu coloquei numa ordem que, na minha opinião, vai ajudar muito você a estudar nesta ordem, ok? Agora preste bem atenção. Preste bem atenção. Esses, olha aí, ó, falando de Santo Tomás de Aquino e escrevendo livros no singular. Esses livros não farão de você um profundo conhecedor da fé. Tenhamos humildade para entender que é necessário muito estudo, tempo, abdicação para conhecer profundamente. Ou seja, alguém pode estar aí pensando: ah, mas cadê as confissões? Ah, mas cadê o castelo interior? Ah, mas cadê outros livros de santos? Cadê a introdução à vida devota? Cadê um monte de livros? Gente, esses livros aqui são os que eu julgo como o basicão para você começar a estudar. Entendeu? Eu poderia acrescentar aqui Confissões de Santo Agostinho, não teria problema, tá bom? Eu poderia acrescentar aqui outro livro da patrística, por exemplo, a de Daquê, não teria problema. Só que eu iria encher de coisas, e se a gente fosse aqui colocar todos aqueles livros que nós acreditamos que são os básicos, seriam 1000 livros. Tá certo? Eu coloquei aqui a fé explicada porque ele é bem sintético. Ele sintetiza o que é a fé. A fé dos nossos pais, que também sintetiza bastante. Fala de mariologia, eclesiologia, pneumatologia, sacramentos, liturgia, tudo bem? Patrística, eu coloquei só 2 obras. Os Padres Apostólicos, os Padres Apologistas. Porque nos apostólicos você vai ter contato com Santo Inácio, com São Clemente, tudo bem? Nos apologistas também, que estão um pouquinho mais distantes da era apostólica, mas é ali onde a doutrina começa a se desenvolver, tudo bem? Sobre demonologia, eu poderia citar 10 livros. Eu mesmo aqui tenho em PDF. Só que um basta, que é aquele que eu considero o mais interessante. Então, o objetivo dessa lista era só citar alguns livros para você começar o seu estudo de maneira organizada, de maneira ordenada, tá certo? Lendo todos, não negligenciando nenhum. Lembrando que a Bíblia Sagrada não é um livro que você lê uma vez, é um livro que você lê constantemente, de maneira assídua. O catecismo também. Esse catecismo aqui, ele tem que ficar em cima de nossa mesa. Sempre estarmos estudando alguma coisa. Tem coisas que a gente vai ler no começo, depois a gente não vai entender, só que um ano depois vai começar a fazer sentido. Por exemplo, aqui no parágrafo 21:10, tá? Está escrito: não terás outros deuses diante de mim. Um mandamento que algumas pessoas dizem que a Igreja Católica retirou de sua doutrina. Não retirou, está aqui no catecismo. Tudo bem? Então fica a dica, eu vou deixar esse material para você baixar aqui na descrição. Se você quiser ajudar o apostolado, se inscreva no canal e ative as notificações. Abraço!